a celulose. Exploração marítima e terrestre, o comércio, a guerra e a expansão de impérios. As grandes navegações que redefiniram o mapa mundi seriam impensáveis sem a madeira para construir as embarcações. Além de seu uso tradicional na construção e em móveis, ela é fundamental na produção de painéis engenheirados, embalagens e como fonte de biomassa para energia sustentável. A gestão florestal responsável busca garantir que a exploração da madeira seja um ciclo renovável, preservando florestas para as futuras gerações. Essas microfibrilas são incrivelmente fortes. Imagine-as como feixes de microfios de aço, mas feitos de açúcar. O fogo, alimentado por lenha, fornecia calor para aquecimento, luz, proteção contra predadores, e era essencial para a cocção de alimentos e para a forja de metais, impulsionando os avanços metalúrgicos. Antes do papel, a escrita era limitada a materiais caros, pesados e de difícil manuseio, como papiro, pergaminho, placas de argila ou seda. Isso permitiu a cópia e disseminação de textos em uma escala sem precedentes. Mosteiros, bibliotecas e centros de aprendizado floresceram à medida que o registro e o arquivamento do conhecimento se tornavam mais eficientes e acessíveis. A informação científica, filosófica e política podia agora viajar rapidamente, atingindo um público muito mais amplo. Isso foi um catalisador para a revolução científica e o movimento do Iluminismo, que desafiaram dogmas estabelecidos e impulsionaram a razão, a experimentação e o pensamento crítico, transformando a sociedade, a política e o próprio método científico. A troca rápida de informações e a capacidade de construir sobre o conhecimento acumulado foram cruciais para a inovação. Isso restringia o acesso ao conhecimento a uma elite e dificultava sua disseminação. Livros didáticos e literários podiam ser produzidos a custos menores, o que impulsionou as taxas de alfabetização e permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao aprendizado formal e informal. Registros oficiais, contratos, leis, documentos fiscais, moeda menos. Tudo passou a ser formalmente documentado em papel. A nanocellulose, uma forma de celulose processada em escala nanométrica, apresenta propriedades notáveis de resistência, leveza, transparência e condutividade. Ela está sendo explorada para eletrônicos flexíveis, embalagens inteligentes, compostos avançados, aplicações biomédicas e até filtros de água. Embora a comunicação online seja dominante, o papel continua sendo vital para embalagens, materiais de higiene, documentos importantes, obras de arte e uma miríade de outras aplicações. Essa abordagem visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis e criar uma matriz energética mais renovável. Sua capacidade de ser um meio tangível e duradouro ainda o torna insubstituível em muitos contextos. Essa padronização e capacidade de arquivamento foram essenciais para a organização de estados modernos, a formalização de transações econômicas e a expansão do comércio global. Isso, por sua vez, criou uma força de trabalho mais instruída e uma cidadania mais informada e engajada. Desde os primeiros abrigos até a disseminação em massa do conhecimento,
A celulose foi um agente constante de progresso e adaptação. Sua abundância natural, suas propriedades estruturais únicas e sua renovabilidade a tornaram, e continuam a tornar, indispensável para nossa existência e evolução. Com a crescente preocupação com a sustentabilidade e a busca por alternativas aos materiais baseados em combustíveis fósseis, a celulose está novamente no centro das atenções. Compreender a celulose é, portanto, não apenas entender um material, mas sim uma parte fundamental da nossa jornada civilizacional e um vislumbre promissor do nosso futuro mais verde. Esculturas, instrumentos musicais, mobiliário detalhado e objetos decorativos demonstram a beleza intrínseca e a versatilidade da madeira como material artístico e cultural. A domesticação do fogo, alimentada pela madeira, foi um marco evolutivo crucial. Ele aprimorou um processo que envolvia a maceração de fibras vegetais, menos como cascas de amoreira, cânhamo, trapos de tecido e até redes de pesca menos em água para formar uma pasta. Essa pasta era então espalhada em uma tela fina, permitindo que a água escorresse e as fibras se entrelaçassem, formando uma folha fina e resistente após a secagem. De cabanas simples a complexos templos e residências, ela ofereceu a base para tetos, paredes, pisos e estruturas de suporte. Sua facilidade de corte, transporte e montagem permitiu o desenvolvimento de técnicas construtivas que evoluíram ao longo dos milênios, culminando em edifícios impressionantes que resistem ao tempo. Com o papel já estabelecido como um meio viável e a prensa capaz de imprimir textos em alta velocidade, a produção de livros deixou de ser um processo manual demorado para se tornar uma indústria em massa. A Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso com essa tecnologia, marcou o início de uma nova era. É essa estrutura fibrosa e resistente que confere às plantas sua rigidez e capacidade de se manterem eretas, resistindo ao vento e à gravidade. Sua presença é dominante na madeira, no algodão, no linho e em muitas outras plantas, demonstrando sua versatilidade natural e seu potencial para ser transformada em uma infinidade de produtos. A parede celular de cada célula vegetal é uma fortaleza de celulose, garantindo suporte e proteção. Essa mesma resistência e abundância são as características que a tornam tão valiosa para a humanidade. Aproximadamente 1/3 de toda a matéria orgânica no planeta é celulose, tornando-a um recurso praticamente inesgotável e, crucialmente, renovável. Madeira, a fundação da sociedade humana antes mesmo de qualquer conceito de ciência, o ser humano já dependia instintivamente da madeira, pilares do progresso antigo e moderno, abrigo e construção, desde as primeiras civilizações. A madeira foi o material fundamental para a construção de abrigos, ferramentas e armas, lanças, arcos, machados, com cabos de madeira. Para dos primitivos, a madeira foi indispensável na criação de ferramentas essenciais para a caça, a defesa, a agricultura e a manipulação do ambiente. Transporte e exploração. Barcos, jangadas, rodas e carros foram concebidos e construídos inicialmente com madeira, combustível e energia. Por incontáveis séculos, a madeira foi a principal fonte de energia para a humanidade. Arte e expressão cultural. A madeira não serviu apenas a propósitos utilitários. Ela se tornou um meio para a expressão artística. Atualmente, a madeira continua sendo um recurso insubstituível. Papel. A revolução da mente e da comunicação. Se a madeira forneceu a base física para a civilização, o papel, também um derivado da celulose, foi o catalisador para uma revolução intelectual e comunicacional. A invenção e seus efeitos cascata. A invenção do papel é amplamente atribuída a Cai Lan, um eunuco da corte Han chinesa, por volta de 105 d. Código Democratização do Conhecimento. A capacidade de produzir um suporte para a escrita, que era relativamente barato, leve e abundante, foi um divisor de águas. A era da imprensa, a verdadeira explosão do papel em escala global, ocorreu com a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg na Europa. No século XV, Revolução Científica e Iluminismo, a impressão em massa de livros, panfletos, mapas e jornais acelerou drasticamente a disseminação de ideias. Educação e alfabetização. A disponibilidade de materiais impressos em grande volume tornou a educação mais acessível. Burocracia e comércio modernos. O papel se tornou a espinha dorsal de governos, sistemas jurídicos e comércio. Mesmo na era digital, o papel mantém sua relevância. A celulose e o futuro sustentável.
A celulose, essa molécula antiga e fundamental, continua a ser uma fonte de inovação no século XXI. Bioplásticos e nanocelulose. A pesquisa em bioplásticos biodegradáveis, baseados em celulose, oferece uma promissora alternativa aos plásticos convencionais, ajudando a mitigar a poluição. Bioenergia. A biomassa celulósica, derivada de resíduos agrícolas e florestais, é uma fonte crucial para a produção de bioetanol e outras formas de biocombustíveis. Aplicações médicas. A celulose é biocompatível e versátil, sendo utilizada em membranas para diálise, curativos avançados, cápsulas de medicamentos e como excipiente em formulações farmacêuticas. Conclusão: a celulose é muito mais do que um mero carboidrato. É o arquiteto invisível por trás de dois dos materiais mais transformadores da história humana: a madeira e o papel. No presente, enquanto enfrentamos desafios globais de sustentabilidade, a celulose ressurge como uma estrela da bioeconomia, oferecendo soluções inovadoras e renováveis.